Aquele rapaz comeu lá em Curitiba que estourou na cara dele. Vocês não viram? Saiu até no Domingo Espetacular da Record. Verdade. Inclusive a galera foi toda, aumentou as vendas do rapaz. Porque a galera foi toda lá para comer a coxinha. Só que nenhuma coxinha mais explodiu, tá? É verdade. Mas, ó, aproveitando a coxinha explosiva, a gente vai fazer um alerta para vocês também. Quer saber qual? Olha só. Pastel, esfirras, coxinha. O Brasil tem uma variedade de salgados que todo mundo adora. Uma coxinha, um risole, umas esfirras assim, sempre bom. E no caso de uma fritura, é muito melhor quando ela está fresquinha, ainda quente. Mas essas maravilhas da nossa cozinha podem esconder um perigo. Sabia que pode explodir, por exemplo, na hora que você vai dar uma mordida? Não. Eu não imaginava que ia explodir, né? Veja esse vídeo que está rodando a internet. O homem entra numa lanchonete e pede um salgado. A funcionária entrega o pedido. E quando o cliente dá a primeira mordida, vem a surpresa. O salgado explode no rosto do homem. O acidente aconteceu em Curitiba, no Paraná. O homem recebeu ajuda dos funcionários do bar e foi orientado a procurar atendimento médico. Só lembro do susto e a preocupação na hora com o cliente, né? Que, como você viu, né? As manchas chegou a grudar na parede, grudou no rosto dele, no olho, e tinha feito 5 minutos que tinha acabado de fritar. Então, o fato de ter pegado no rosto dele, estourado, ele feito um barulho alto que eu nunca poderia estourar, tudo bem, mas o barulho que fez me assustou demais. Para ficar no ponto, um salgado como esse daqui precisa ser frito num óleo bem quente. Só que quando a massa está sendo fechada, nem sempre o recheio que vai aqui dentro preenche todos os espaços e costuma formar algumas pequenas bolhas. E essas bolhas, quando o salgado está na gordura, acabam se transformando em vapor. E aí, quando a massa é quebrada, na hora de comer, vem a explosão. E o problema pode começar no preparo da massa. Aqui pode se acumular um pouquinho de ar, uma bolha de ar. E quando aquece, ela se amplia, juntamente com a parte líquida, ela forma o vapor. O próprio descongelamento pode produzir a água, né? Da mesma forma. Então, à medida que ele é congelado por fora, também é congelado por dentro. E esse descongelamento pode formar partes de vapor. Então, o vapor ele se amplia, dependendo da quantidade, de 1.700 vezes. E quando ele se amplia, ele faz essa projeção. Deixamos alguns salgados prontos para demonstração. Vamos mostrar o que pode ter acontecido no restaurante. Então, talvez seja o gelo que derreteu por dentro, formou vapor, o líquido que formou vapor, ou o espaço que ficou durante o fechamento do alimento, que também se transforma em vapor. Veja como os salgados explodem quando são abertos. A temperatura de fora. A gente percebeu que quando o alimento é aberto ou mordido, o vapor que sai a mais de 100 graus pode causar queimaduras na face, nas mãos e na boca. O Fala Brasil também testou alimentos embalados. Conforme vai aquecendo, o vapor que é gerado dentro desses alimentos, ou proveniente desses alimentos, ele vai fazendo com que a bolsa vai aumentando e possa ocorrer, então, a explosão. Veja como ficou esse sanduíche depois de alguns segundos no micro-ondas. O saco plástico ficou cheio de ar quente, a ponto de estourar. É importante que a pessoa, antes de fazer o preparo, leia atentamente as instruções que estão na embalagem. Dessa forma, ela evita um acidente. O ovo é outro alimento que exige cuidado na hora de preparar, principalmente se for no micro-ondas. Então, nesse caso aqui, ele rompeu porque estava dentro do micro-ondas. Então, ele rompeu toda a casca e ele rompeu dentro. Poderia ter rompido fora e machucado uma pessoa. No início do ano, uma mulher morreu quando fritava um ovo. O acidente foi na cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo. Elisângela usou um copo para conferir se o ovo não estava estragado antes de colocar na frigideira. E não percebeu que havia água dentro do copo. Ao virar na panela, aconteceu uma explosão. A mulher teve ferimentos graves e foi hospitalizada, mas não resistiu.
No caso da coxinha que explodiu em Curitiba, o cliente voltou ao bar no dia seguinte para dizer que estava bem, apesar de algumas pequenas queimaduras. Ele até comeu outro salgado, mas não quis coxinha. Comeu outra coisa que a gente serve aqui, mas a coxinha ele não quis, né? Gente, eu nunca imaginei que uma coxinha poderia ser tão explosiva. Vocês viram? E você viu a coxinha ali que o bombeiro pegou na mão? Explodiu? Gente, dá até medo de comer coxinha, né? Mas tem gente que não para... Não dá? Tem gente que não para de comer coxinha de jeito nenhum. Pode estourar. Agora, vamos falar a verdade, já que tá falando de salgado. Gente, tem um bolinho de carne ali na panificadora Fabiana. Ai, é uma delícia. É uma delícia. Verdade, pronto, falei. Pronto, falei.